Sede Tadeu, que está presente. Evangelho no lar. Evangelho do Lar. Então, nós temos que Evangelho de Jesus no Lar. É, isso aí. Muito obrigado. Muito boa noite. Eu preciso tirar aqui para mim poder falar, senão eu não consigo, tá bom? Mas como vocês estão longe também de mim, né? Então não tem problema, tá bom? Bom, a gente vai repetir o tema e eu vim pensando no caminho para cá, e não é muito perto, mas também não é muito longe. Eu moro do lado da padaria. Só que é a padaria da Casa Verde. E eu fiquei pensando os objetivos de Jesus com a ideia do Evangelho no lar. E quais seriam esses objetivos? Porque ele tinha uma predileção para ir na casa das pessoas e falar do seu Evangelho. Era uma coisa assim impressionante como ele gostava disso. Entrar na casa das pessoas, especialmente dos seus apóstolos, especialmente de Pedro, muitas vezes, e conversar em torno do Evangelho. Ele realizava esses evangelhos no lar, vamos dizer assim, né? E eu fiquei pensando, poxa vida, mas a importância que Jesus deu a isso. E aí, devagarzinho, a gente vai percebendo que, na verdade, a importância à família, aos membros da família. Essa era a maior importância. E devagarzinho também a gente vai percebendo que é modificando ou melhorando, aprimorando a família, que a gente acaba aprimorando ao nosso redor, ao redor da família, ou a humanidade, por assim dizer. Porque a gente não consegue pegar um grupo de pessoas, né? Vamos pegar o Brasil e falar assim, olha Brasil, vou falar para o Brasil inteiro agora, 200 milhões de habitantes. Porque existe uma diversidade muito grande de entendimento, de uma série de coisas. Mas se a gente conseguir trabalhar as células, que são as famílias, a gente vai alcançando um público maior. Porque assim, a gente tem a família é assim, começa com o casal, depois vem o filho, aí formou-se a família. Com a formação da família, que vem integrar e formar um grupo maior, a gente cria uma ligação, uma associação com outras pessoas. Então, normalmente tem ali os familiares de um lado, os familiares de outro lado, e a gente começa a enraizar a ideia do Evangelho para fora do lar, sem que ao menos a gente consiga perceber. Porque conforme as pessoas vão observando-nos, veja que interessante, elas passam a se interessar por nós ou desinteressar por nós. Olha só, não é? Então, quando a gente chega à conclusão, eu preciso que alguém comece a contar as palavras que eu repito, certo? Então, eu falei não é, já foi a primeira, né? Segunda vez, para a gente combater os vícios de linguagem. Vou fazer força para não repetir as palavras, tá bom? Eu ia falar não é de novo, mas eu falei tá bom. Bom, a gente vai fazendo com que as pessoas se interessem por nós ou se desinteressem por nós. Talvez alguns de nós que estamos aqui tenhamos percebido isso. Começou a buscar um entendimento religioso, começou a buscar alguma leitura mais edificante, começamos a pensar um pouquinho mais sobre as coisas maiores da vida, e isso fez com que nós afastássemos algum grupo do nosso convívio e aproximássemos um grupo do nosso convívio. Veja que isso é uma coisa natural que acontece. E aí, devagarzinho, nós vamos percebendo que a prática do Evangelho, quando a gente consegue mergulhar nesta prática real e verdadeira, isso vai acontecer a mesma coisa. Porque nós vamos começar a pensar nas coisas maiores da vida. Em pensando nas coisas maiores da vida, a gente começa a pensar assim. Vou dar um exemplo para a gente ver se entende. E também ver se eu me entendo com isso. Está bom? Eu ia falar não é de novo. Quando a gente busca o entendimento das coisas maiores da vida, o que na verdade nós precisamos para isso? Nós precisamos criar um clima adequado, um momento adequado, uma hora adequada, uma situação adequada. E aí vem a grande jogada do Evangelho. Por quê? Nós vamos marcar um dia, um horário determinado.
na semana. Então, naqueles minutos que nós vamos estar ali, nós precisamos nos esforçar para nos dedicar profundamente àquilo que nós estamos ali fazendo. Aí nós vamos fazer uma leiturinha do Evangelho, que não precisa ser muito extensa, muito grande, e vamos fazer uma reflexão sobre aquilo que nós lemos. Nós demos o primeiro passo para buscar maiores e melhores inspirações do alto. Olha só! Agora nós vamos abrir aí um pouquinho isso e nós vamos começar a entender como que nós podemos cada vez mais sermos inspirados pelo alto. Olha que legal! Algumas pessoas não conseguem essa inspiração do alto e fazem na terra as coisas que os homens da terra fazem e muito mal feito, muito mal inspirados. E aí cometem coisas terríveis, criam problemas, dificuldades, situações difíceis, criam situações pelas quais eles se embaraçam. A maioria de nós saímos da terra embaraçados, porque nós não buscamos um clima para encontrar essa inspiração maior. Aí nós estamos ali com um dia e horário determinado e estamos buscando uma leitura adequada. Olha, duas coisas. Dia e hora e leitura adequada. Se nós quisermos buscar uma inspiração ainda melhor, a gente vai começar a preparar isso, não exatamente no momento, mas vai começar a preparar isso momentos antes, 10 minutos, meia hora antes. De que forma? Vamos mudar um pouquinho a sintonia das nossas músicas, ou a sintonia das nossas matérias televisivas. Nessa última, vamos imaginar que vamos começar o Evangelho às 8 da noite. Então, quando for 7h30, mais ou menos, falar, olha, essas notícias do mundo são interessantes, mas agora vamos se dedicar a buscar a inspiração maior. Aí a gente busca novas possibilidades. Músicas um pouco mais introspectas, músicas que possam nos fazer sentir-se em condições mais relaxadas, em condições melhores. Tem diversos tipos de músicas que nos fazem isso, mas nós, por nós mesmos, vamos encontrá-la. Veja só, então nós já temos 3 elementos para encontrarmos a inspiração maior. Mas eu devo falar todos, porque se eu falar todos e vocês conseguirem fazer todos eles, aí vocês não voltam mais aqui. Devo falar todos? É bom falar, né? Mesmo que eles não voltem mais aqui, né? Então nós já temos 3 elementos, olha lá. Dia e horário, leitura edificante e música que nos coloca numa condição introspecta, numa condição... Você quer perguntar alguma coisa, bem? Não quer não? Não, né? É que você levantou a mão, então pensei que você queria, né? Não quer perguntar nada mesmo? Nem meu nome? Pergunta meu nome. Não? Não quer saber, né? Não importa, né? Tá bom. Músicas introspectas. 3 elementos, vejam. E aí, nós vamos para o 4º elemento. Qual é o 4º elemento? Vamos fazer uma prece. Opa! Os benfeitores amigos estão assim... doidos para a gente fazer uma prece, estão assim ansiosos para a gente começar com uma prece, mas não é aquela prece assim da boca para fora, sabe aquele negócio assim? Jesus é bom, o diabo é ruim, que assim seja. Você tem costume de fazer essa lá? Não, né? Como que é a sua? Diferente? Eu aprendi essa com um conhecido meu, um amigo meu falou, achei também demais assim. Quando estava com pressa para fazer a prece, ele falou, Jesus é bom, o diabo é ruim, que assim seja. E pronto, 3 coisas, né? Pronto, resolveu, já fez a prece, né? Mas aquela prece sentida, que nós vamos conversar com o Criador, com aquilo que nós estamos sentindo. E aí tem 2 coisas que podem acontecer. Nós temos liberdade de fazer isso com as pessoas que estão com a gente, ou nós preferimos naquele instante não expor esse problema para aqueles que estão com a gente. Mas a gente pode fazer para nós mesmos. Então é assim, olha, Senhor, estou vivendo uns momentos meio assim,
difíceis no meu entendimento. Sei que para a sua bondade, para a sua justiça, não existe nada que seja difícil. Mas olha o que eu estou vivendo. Como que você acha que eu posso resolver isso? Eu estou procurando uma saída. Senhor, eu estou com uma dificuldade. Eu sei que provavelmente eu tenha culpa nisso. De estar com dificuldade de conseguir um emprego, uma colocação, uma forma de renda. Estou vivendo essa dificuldade. Olha, Senhor, eu tenho um probleminha aqui. Meu companheiro ou a minha companheira está vivendo este drama. Como que nós podemos nos livrar disso? Mas não para trazer prejuízos para ninguém, para trazer problemas para ninguém, mas para a gente resolver de uma forma cristã. Vejam as preces que nós podemos fazer, falando o que tem lá no nosso coração. Ai, Senhor, o Senhor me desculpe, mas eu tenho vontade de pegar minha vizinha pelo pescoço. Eu não sei porque eu não consigo nem olhar na cara dela. Olha só, a gente abrindo o coração para as coisas maiores da vida. Vou viver uma situação delicada daqui a um dia, semana que vem, ou amanhã, ou de manhã, ou daqui a umas horas. Eu preciso de força para me comportar nessa situação. Preciso de muita força, Senhor. Eu talvez não me sinta ainda preparado, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar. Conversar com o íntimo. Isso é a prece. Quantos elementos nós já temos para buscar essa inspiração? De horário, a preparação que é a música, não é? A leitura e a prece, olha só. Muitas vezes a gente não consegue chegar no objetivo total porque nós falhamos em uma dessas etapas. Veja só. Fomos fazer a prece e não fomos sinceros. Falamos alguma coisa da boca para fora. Fizemos alguma coisa assim que... vamos cumprir isso aqui, né? Vamos cumprir essa obrigação, porque disseram que é bom, sabe? A gente senta aqui, dá uma enrolada aqui, cada um dá uma enroladinha aqui, e aí a gente encerra esse assunto, pronto, né? Pelo menos a gente fez. Então assim a gente não vai conseguir a inspiração que nós precisamos. Aí a gente tá lá na prece, e aí a gente fez a leitura, e na leitura, olha agora o pulo do gato. Eu acho que eu só vou falar o pulo do gato da próxima vez que eu vou voltar aqui agora. Fala agora? Nossa, meu Deus do céu, né? Nós vamos pegar na lição que nós lemos do Evangelho alguma coisa que esteja se referindo a nós. Opa! A paciência, a dor é uma bênção que Deus envia ao ser. Mas, Senhor, eu não consigo. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Mas escuta, eu estou lendo isso. Eu preciso interpretar isso. É provável que isso seja para o meu aprendizado. Nós temos que saber o que aquela leitura vai interferir no nosso entendimento, no nosso aprendizado, no nosso crescimento. Então é mergulhar na leitura. Olha só, não precisa ser uma leitura de 20 páginas, nem de 15, nem de 10, nem de 5, nem de 2. Pode ser um parágrafo, pode ser uma liçãozinha menor, pode ser 2 parágrafos. A partir do instante que a gente identifique o que eles estão falando pra gente, lá no fundo, aí a gente para e pensa a respeito daquilo. Olha o pulo do gato. Fez a leiturinha. O que ele está falando para mim ter mais paciência? Justo eu que sou tão paciente. Ô pai, não vai acabar logo. Cala a boca! A hora do evangelho é uma hora sagrada. Olha a paciência que a gente tem, não é assim? Ou então... caridade para com os inimigos. Ou então, caridade para com os nossos inimigos sociais, os nossos malfeitores. Ou então,
Vamos imaginar. Suicídio, loucura. Ou então, um homem de bem teria morrido. Ou então, cuidar do corpo e do espírito. Alguma coisa que o Evangelho está nos falando. Aí a gente vai esmiuçar aquilo, vai pensar aonde que aquilo pode ser útil para a gente. Então nós já temos quantos elementos da boa inspiração? 5 elementos. Vejam, 5 elementos. E nós estamos ali porque quando nós temos um problema que está nos incomodando, ele fica assim meio que pingando na gente, né? Toda hora, pim, dá uma lembradinha dele, mesmo de longe, né? A gente faz às vezes uma leitura do Evangelho, de algum livro edificante, a gente encontra o problema que nós estamos vivendo ali. Olha só, olha que interessante. Dá aquela pingadinha e se fala, mas será que é porque eu estou vivendo esse problema? Será que isso não é de propósito? Então nós vamos pensar a respeito daquilo, mergulhar naquilo, para a gente poder buscar a boa inspiração. Sabe o que acontece com a boa inspiração? Acontece coisas impressionantes na vida da gente. Sabe aquela coisa assim de se falar assim, meu Deus, eu penso que tenho marcado essa viagem, mas não estou sentindo em condições de fazê-la. Eu tinha pensado em pedir demissão do meu emprego, mas eu penso que talvez seja o momento de aguardar um pouquinho. Olha só, a boa inspiração que faz com a gente. Eu preciso ir na casa de tal pessoa. Eu tenho uma vontade, surgiu uma vontade de ir na casa dessa pessoa. Meu Deus, eu preciso saber o que aconteceu com uma pessoa com a qual eu conversei uns dias atrás. Ela me relatou tantas coisas, tadinha, está vivendo um drama. Eu preciso conversar com ela. Veja quanta coisa nós podemos fazer quando estamos bem inspirados. Então, o Evangelho, basicamente é isso. É a condição que nós temos, o momento que nós temos de buscar viver bem inspirados. Viver bem inspirado significa a gente começar a ficar de olho ao nosso redor. E pensar, não posso só pensar em mim mesmo. Começar a buscar a prática do bem e da caridade, porque é através dessa boa inspiração que nós vamos conhecer meandros de situações pelas quais as pessoas estão vivendo, estão sofrendo muitas vezes. Aí vem uma pergunta, talvez não muito própria, mas vocês sabem por que a maioria dos nossos dirigentes políticos não conseguem ter uma boa inspiração no cargo? Vou dar um exemplo assim, não é? Temos dinheiro para fazer um hospital de lona. Fizemos o hospital de lona. Ah, sabe de uma coisa? Vamos desmontar. Olha que boa inspiração. Desmonta o hospital e passa alguns dias ou alguns meses e a gente precisa dele de novo, mas aí não dá para montar outra vez. Será que ele não teve uma boa inspiração para falar o seguinte, já está montado? Vamos esperar esse negócio acalmar, depois a gente pensa em desmontar. Não seria uma boa inspiração essa? Vejam, por que eles não conseguem ter uma boa inspiração? Porque estão ligados apenas terra a terra. Olha só, terra a terra. Raros deles conseguem buscar uma inspiração maior através de uma prece, e a prece significa a gente se humilhar perante a criação, perante determinadas situações, perante determinados problemas, a gente se dobrar, reconhecer o nosso erro. Vejam, como é que nós podemos fazer uma prece se a gente não se humilha, não se dobra? A expressão dobrar os joelhos, não é dobrar o joelho no chão em cima do milho, essas coisas, não. Dobrar os joelhos significa a gente ser mais humilde. Reconhecer que nós precisamos, por assim dizer, sermos mais humildes. Escuta, Senhor.
Tô com um problema aqui, como é que eu vou resolver isso? O quê? Eu? Eu sei o que eu tenho que fazer, eu que mando na minha vida. Será que manda mesmo? Será? No Livro dos Espíritos tem uma colocação interessante, curiosa, que ele diz assim pra gente. O Kardec pergunta, escuta, os espíritos, vocês interferem na nossa vida? Sabe o que os espíritos respondem? Muito mais do que imaginais. Olha só. Ele ficou tão nervoso, ele não acreditou. Sabe o que ele fez? Foi querer uma prova. Se lascou todinho. Kardec se lascou todinho. Ele foi procurar uma prova, eu quero uma prova disso. Eu quero uma prova disso. Aí de repente vai lá alguém na casa dele e fala, olha, vamos assistir uma peça de teatro? Aí eles foram assistir uma peça de teatro. Olha só. No meio da peça, estava lá um senhor que era médio e falou, escuta, tem um espírito ali naquele balcão, teatro, né, na França. O balcão é aquele negócio que fica em cima. Vocês já viram um filme, né? A gente já viu um filme, mas a gente já participou desses balcões aí, já fizemos muitas coisas, viu, nesse sentido aí. Bom, sabe, tem um espírito naquele balcão com aquelas duas senhoras. Sabe o que ele está me falando? Lá de longe. Ele está me falando que vai provar para o senhor o quanto os espíritos interferem na vida das pessoas. O quê? Como assim? O Kardec ficou surpreso. Como assim? Ele está mandando dizer para o senhor que aquelas duas damas vão sair do teatro. Meu Deus, mas está no meio da peça. Falou. E tem mais. Elas vão sair e não vão voltar mais. Pediu para o senhor ficar olhando agora. Aí, daqui a pouco as duas damas conversam uma com a outra, elas levantam e saem do teatro. Aí o Kardec fica olhando toda hora, elas não voltam, termina a peça, elas não voltaram. Aí o Espírito falou assim, tá bom agora ou você quer mais? Isso é para a gente perceber o quanto eles interferem na nossa vida e a gente nem percebe. Olha só. O Kardec se lascou todinho nessa parte, né? Porque ele pensou, como é que eles vão interferir? Se a gente tem o livre-arbítrio, olha só. Os benfeitores respeitam o nosso livre-arbítrio. Os benfeitores. Sabe assim, na Terra, as pessoas que são legalistas, que andam de acordo com a lei, respeitam a liberdade do outro. Mas as pessoas que não são legalistas, coagem, intimam, atemorizam, essas não são as legalistas, né? Então, nós estamos na Terra, não se assustem, diante de espíritos benfeitores que nos respeitam e diante de espíritos que não nos respeitam. Olha só. Aí eu pergunto para vocês, quantos minutos nós temos? 20 e 15. 10, tá bom. 9, 8, 7 para poder fazer a prece, né? O que eu estava falando mesmo? Estão atento, né? Tá vendo só? E bom, né? Ganhei o dia. Ufa! Existem aqueles que nos respeitam e aqueles que não nos respeitam. E aí veio a pergunta: qual você acha que é a massa daqueles que nos influenciam no nosso dia a dia? Qual é? Os que nos respeitam ou os que não nos respeitam? Difícil saber? É? Infelizmente são os que não nos respeitam. Porque às vezes a gente está atolado em dívida e ele fala, entra aí, compra, não vai custar mais nada, R$20 por mês só. Olha só. Ele fala, meu Deus do céu, é mesmo, né? Quem deve 500 por mês, deve 520, paciência. Olha só.
Aí o outro fala assim, se programa primeiro. Não faça isso. E quem a gente escuta? Quem que a gente escuta? Agora vamos voltar para dentro de casa de novo. E aí nós vamos buscar a inspiração superior. Olha só. Quando a gente consegue estabelecer esse convívio, esse contato com a inspiração superior, a gente consegue dar passos mais seguros. Não significa que a gente vai dar todos os passos seguros, mas a gente começa a dar passos mais seguros. Então, se estamos endividados, nós vamos procurar formas de resolver essa dívida, sem criar novas dívidas. Porque uma nova dívida é uma nova aflição, um novo problema. Vai fazer com que a gente tenha que se humilhar perante as pessoas, pedir dinheiro para as outras pessoas, fazer coisas terríveis. Às vezes para conseguir algum dinheiro, não é? Quando nós estamos bem inspirados, a gente consegue aquela ligação para arrumar uma ideia que possa nos favorecer o nosso ganha-pão. Pode ser que nem seja como um empregado registrado, mas aí surge uma ideia. Outro dia eu vi uma coisa fantástica. O moço começou a vender brigadeiro e agora tem uma rede de brigadeiro. Eu falei, meu Deus do céu. Começou em casa. Olha só. Uma bobagem. Boa inspiração. Boa inspiração para não incomodar as pessoas. Isso é uma boa inspiração. Boa inspiração para respeitar as pessoas. Boa inspiração para respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Ah, mas ele está errado. Respeite o seu livre-arbítrio. Sabe o que acontece quando a gente se utiliza de uma arma de fogo e desfere um projétil contra alguém? Nós temos uma autorização para isso. Vocês sabiam disso? As leis da criação nos autorizam. Olha só. Desferir um projétil contra o nosso semelhante. As leis da criação permitem. Não é o máximo do respeito à liberdade de escolha? Não é o máximo isso? Quando nós estamos bem inspirados, apesar de desequilibrados, eles não permitem que isso chegue a algum lugar infeliz para a gente. Mas na maioria das vezes, quando a gente chega a esse ponto, é sinal de que nós estamos muito mal inspirados. Boa inspiração quando a gente consegue entender e aceitar que estamos desequilibrados. Olha só. Boa inspiração quando a gente consegue perceber que o nosso companheiro, o nosso semelhante, o nosso cônjuge está desequilibrado. E o que a gente faz? Respeita-o na sua liberdade e procura minimizar o desequilíbrio e não aumentar o desequilíbrio. Vejam só. É tanta coisa, né? Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não é? Então, 5 elementos. Se nós fôssemos prudente o suficiente, sabe o que faríamos? Não esperaríamos uma semana para buscar as boas inspirações. Olha, mas como é que nós podemos fazer isso? Não precisamos ser formais. Nós podemos fazer um evangelho formal com dia, horário, direitinho, bonitinho, mas a gente pode fazer o evangelho informal. Qual que é o evangelho informal? Aquele que nós dispomos a fazer todos os dias. Olha só, que coisa, né? Ah, mas fazer todo dia? Não precisa ter todos os rigores do evangelho formal, pode não ter todos os rigores. Podemos fazer uma prece e uma pequena leitura, uma pequena reflexão todos os dias. Vejam só. E aí nós começamos a buscar e a encontrar as boas inspirações, que vai minimizar as nossas condições infelizes. Então, por exemplo, você saiu com um compromisso de sofrer um acidente, olha só, você tem compromisso com as leis.
tem compromisso com as leis. Aquele dia você vai sofrer um acidente, é um compromisso que você tem com as leis. Sabem o que acontece quando nós estamos bem inspirados? Olha só. O acidente acaba ficando minimizado, diminuído. Vou dar um exemplo, pequenininho, para a gente entender. Pequenininho, bem pequenininho, assim, bem pequenininho. A gente está lá treinando. É assim mesmo, bem pequenininho. Você sabe fazer assim, bem pequenininho? Faz assim, bem pequenininho. Isso, bem pequenininho, isso mesmo. A gente está no trânsito e alguém desrespeita as leis de trânsito. Olha só. E nós nos irritamos. E nós queremos ensinar para a pessoa em alguns segundos como ela tem que se comportar. Olha só que interessante. Aí, o outro que nos desrespeitou também pensa assim, mas por que ele está tão irritado? Aí ele desce do carro e fala, mas o senhor está irritado? Por que o senhor não chupa essa balinha que eu tenho aqui? Ela é um pouco quente. Olha só, quando a gente está mal inspirado, não é? Vejam só. Eu já falei aqui que, ai meu Deus do céu, quando a gente está bem inspirado, veja só que interessante, não é? A gente consegue proezas. Aí o que eu falei é o seguinte, eu outro dia vi na internet qual a melhor forma de você resolver uma briga de trânsito. Falei, meu Deus, eu quero ver isso aí agora, quero ver agora. Aí o camarada vai lá, aí o moço da frente fica virando com o carro para lá e para cá, e xingando, e esbravejando, e você atrás. Aí ele acelera, você acelera atrás, e aí ele resolve parar. Aí eu falo, agora vai ser, vamos ver como é que ele vai resolver agora. Aí ele fala assim, olha agora a melhor forma que ele tem de resolver. Você fala, ele vai levar a porta do homem embora, vai bater no carro, vai fazer... Sabe o que ele faz? Ele passa o carro e vai embora. Olha, melhor forma de resolver. Olha, foi embora. Aí o outro ficou lá esbravejando, xingando, bravo, nervoso. E o outro foi embora. Meu Deus do céu. Olha. Mas para isso é preciso do quê? Uma boa inspiração. Que a gente consegue como? Educação também. Educação? Então, o Evangelho tem o sexto elemento que eu não ia falar, mas ele estragou minha próxima palestra. Também faz parte de um convívio educacional, mas não uma educação de caracteres, uma educação moral. Vejam, o momento de você saber parar, o momento de você ter a paciência, o momento de você saber como se comportar, o momento de fechar a boca, não é? Quantas vezes eu falei não é? Alguém está contando? Ninguém? Depois eu vou ver aqui. Então, nós teremos esses momentos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Olha, não desanimem, viu? Na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão ajudar vocês a pensarem, tá bom? É que não tinha outro para vir, então tive que ser eu mesmo. Então, tenham bastante paciência, tá bom? Vamos lá, então? Sou eu agora, faço a harmonização e o passe, é isso? Tá. Muito bem. Vou desligar aqui o dedo duro, porque aí agora eu posso falar o que eu quiser.